O ego, ele é movido pelas emoções. Então, quando eu estou vivendo um momento de alegria, eu sou movido a compartilhar esta emoção, aquilo que me deixa feliz, eu quero mostrar para as pessoas, eu quero compartilhar isso, eu quero me colocar em evidência, eu quero traduzir isso para as pessoas. Não é uma escolha do ego querer compartilhar as coisas, ele é movido por esta emoção. Quando o ego quer compartilhar as coisas, então ele vai criar, né, artificialmente uma alegria. Ele vai buscar de um modo que não é verdadeiro. E aí nós vamos ter a euforia, nós vamos ter as compulsões, nós vamos ter movimentos falsos de alegria, de falsa alegria. Nós vamos ter movimentos na busca por aquela satisfação ou por aquele prazer, mas que não são produto da nossa natureza, não são consequências do nosso mundo interno que nos conduzem à alegria, e por isso vai ser um problema. Então, quando você está triste, você não escolhe não falar com as pessoas, você simplesmente não fala. Você não tem vontade. Então veja que a tristeza é algo maior, é uma força que diz para o ego: cala a boca, para, fique em casa, não presta conta, não fala com ninguém. É hora da gente ficar aqui, ó, quietinho, olhando para esta situação, sentindo esta experiência, porque ela tem algo para nos transformar. A gente vai precisar extrair algo disso. Então, o ego, ele é movido pela tristeza. E quando ele não quer viver este movimento, quando ele rejeita, imagina, tô bem, gente, tudo bem, aconteceu, me traiu, me ferrou, mas estou bem. Cada um é cada um vai se acertar lá na frente, aí vai levando. Aí depois, quando tem 70 anos e morre o cachorrinho, aí a pessoa entra em depressão, comete suicídio, porque não viveu nenhuma das tristezas que precisava viver. Não interiorizou em nenhum momento que precisava interiorizar. Então, quando vive aquela solidão da terceira idade, quando se aposenta, quando perde o cônjuge que tirava todo o foco de mim, porque eu tinha que estar em função dele, e eu sou obrigado a olhar para mim, quando não tem mais o cachorrinho para conversar e me distrair, eu tenho que olhar para este mundo interno que eu nunca olhei, para estas coisas que eu desconheço, para esses sentimentos que eu nunca contatei, eu não suporto. E aí eu deprimo. Porque se a tristeza é um convite para dentro, a depressão é uma recusa ao diálogo interior. E então, por conta disso, às vezes o caminho é se matar. Às vezes o caminho é tentar eliminar este contato por inteiro pela via do suicídio. O sujeito que não quer sentir a raiva, ou poderíamos dizer que não quer agir, porque a raiva, como eu já disse, é uma energia de destruição. Eu preciso dizer cala a boca, eu preciso dizer chega, eu preciso dizer desse jeito não vai dar. Vamos colocar os pingos nos is. Esse sujeito que não faz estes movimentos destrutivos, um dia ele é destruído pela sua raiva. Um dia ele vai criar movimentos autodestrutivos no seu próprio corpo. Ele vai começar um movimento de implosão numa doença autoimune, numa cabeça que não para de pensar o tempo inteiro, gerando enxaqueca, ou em problemas de pele que evidenciam que as coisas precisam sair e que as relações estão insuportáveis. Então, veja, a raiva, ela leva o ego a um movimento, ela impulsiona.
A gente diz que muitas coisas só se fala quando a gente está com raiva. Na raiva a gente fala, na raiva a gente é movido. Então, não é uma escolha do sujeito mover, ele é movido pela raiva. A raiva é uma coisa maior, que nos atravessa naquele momento e nos impulsiona a fazer algumas coisas. Quando o sujeito recusa, ele vai ter problemas. Então, veja, as emoções é o que dá colorido para a vida, é o que dá movimento, é o que dá o perfume para sentir, para viver, para mover, para destruir, para construir, para preservar, para compartilhar, para rever interiormente. As emoções, elas colorem a nossa vida. Não é uma escolha do ego colorir. Mas quando este ego quer controlar, quando ele quer não sentir, ou quando ele quer sentir quando não devia, no caso da euforia, quando ele quer não mover, como no caso da raiva, ou quando ele quer mover quando devia de preservar, ele vai ter problemas. Então o mundo interno está dizendo para, desce menos, e o sujeito nada de parar, nada de descer e nada de menos. Aí um exemplo que eu gosto muito, faz uma crise de pânico. Quando ele faz a crise de pânico, ele é obrigado a parar, ele é obrigado a descer, ele é obrigado a fazer menos. Por vezes até fica fechado em casa e não consegue se mover para sair do próprio quarto. Então, este é o produto da emoção? Não. Ele é uma emoção que fez um convite, não foi ouvido, não foi ouvido, não foi ouvido, não foi ouvido, porque um ego estava querendo decidir como as coisas têm que ser, estava querendo tomar a frente do mundo, e aí, óbvio, a natureza, que é sábia, não vai se submeter à loucura do ego. A natureza, que é sábia, não vai se submeter a este bostinha querendo dizer como tem que ser as coisas. E aí a natureza se impõe. A natureza faz as coisas acontecerem. Mas isso vai ser de um jeito muito mais atrapalhado. E aí o processo psicoterapêutico, muitas vezes, é de ajudar o sujeito a entender aonde a coisa começou a desandar. Aonde este sujeito começou primeiro a achar que ele sabia mais do que a sua própria natureza, que ele sabia para onde as coisas deveriam caminhar. E que fantasias eram estas de dizer pode ou não pode, deve ou não deve. Existe uma sabedoria na vida emocional e por isso ela precisa ser cultivada. A tristeza é um convite para a introspecção, então precisa ser cultivado, precisa ser vivido no silêncio, precisa da reflexão, talvez de colocar em palavras, talvez de ler poesia, ouvir músicas que ajudem a entender o que eu estou sentindo, precisa de silêncio. Tudo isso que eu estou fazendo quando eu vou buscar músicas, textos, filmes, silêncio, me fecho, sou eu cultivando a minha tristeza. A ordem é para, introverte. Então vamos parar e vamos introverter. A ordem é vamos romper, então vamos entender o que precisa ser rompido, vamos planejar como romper, como colocar os pingos nos is, vamos fazer essa coisa acontecer, vamos incentivar esse mundo interno a se posicionar, o que não está bom, o que eu preciso dizer, qual é a minha palavra, qual é a minha verdade, o que eu preciso colocar no mundo. Isso é eu cultivando a minha raiva, o meu medo, a minha alegria. Quando o ego tenta entrar em cena e ser mais sábio do que a própria natureza, nós temos problemas. Vem a emoção e o ego quer determinar o que vai acontecer. Isso é um tipo de problemas que nós temos. Mas o segundo tipo de problemas, ou o segundo grupo das emoções desequilibradas, elas têm a ver com o lugar que o ego ocupa no mundo, ou que acha que ocupa no mundo. Porque dependendo do lugar que eu acho que eu ocupo no mundo, eu vou fazer uma interpretação da vida equivocada. E esta interpretação equivocada vai mobilizar emoções equivocadas dentro de mim. Então,
Tem a emoção e eu quero me intrometer e dizer como elas têm que ser. É um grupo de problemas. Este momento que eu estou te explicando é um ego que não entende o seu lugar no mundo e interpreta a vida por um ângulo autocentrado. E esta interpretação autocentrada faz com que você viva emoções desequilibradas. Mas o problema não é a emoção, o problema é a interpretação que você fez da vida, que nascem estas emoções desequilibradas. Porque neste primeiro grupo, o sujeito precisa ouvir as suas emoções e se submeter a elas. Mas neste segundo grupo, ele precisa rever o seu lugar no mundo. Porque se for ouvir as emoções, vai romper o que não devia de romper, vai se fechar onde não devia de fechar, vai compartilhar o que não devia de compartilhar, ou vai preservar o que não devia de ser preservado, porque o ego está adoecido. E, por consequência, as emoções vão se manifestar de forma adoecida. Quando que eu sei se é uma coisa ou outra? Não sabe. Se tivesse uma linha, nós não estaríamos nas ciências humanas, nós estaríamos nas ciências exatas. Não sabe, não tem certeza. E é bom você lembrar que não sabe, que não tem certeza, porque o dia que você dizer, não, eu tenho certeza que isso não é o ego desequilibrado, que é não sei o que é não sei o que, você está mais perdido do que cego em tiroteio. Não tem certeza. O tempo inteiro tem que estar tentando olhar, tem que estar tentando prestar atenção, tem que estar aberto a novas possibilidades, a novas interpretações o tempo inteiro. Você está vendo todo dia pessoas morrendo. E você nunca parou para pensar que isso vai acontecer com você. Você nunca parou para pensar que isso vai acontecer com as pessoas à tua volta. E aí, quando acontece, você vai se revoltar? Você vai dizer que não podia ter acontecido com você? Quem é você na fila do pão? Essa é a lógica de não enxergar que nós somos um ser numa coletividade. Alguns saem prejudicados, alguns doam mais, outros doam menos, uns são beneficiados, outros... É a vida. Nós estamos num coletivo. Nós fazemos parte de uma coisa muito maior. Mas a forma enlouquecida, ridícula, que muitas vezes nós ocupamos o mundo, não é de um ser coletivo, é de um rei. O rei não está inserido na coletividade. O rei está no lugar mais alto. E a coletividade está ali para servi-lo, para obedecer e fazer com que as suas vontades sejam cumpridas. Um rei não se enxerga neste lugar do coletivo. Entende o que eu estou falando? Por esta questão, é tão difícil se relacionar com as pessoas. Porque, como reis, nós queremos que elas ouçam, nós queremos que elas nos entendam, nós queremos que elas comprem o nosso ponto de vista, nós queremos que elas nos enxerguem, mas pouco estamos interessados em ouvir, pouco estamos interessados em enxergar, pouco estamos interessados em mudar o nosso ponto de vista. Ou vamos para o outro extremo do pessoal também enlouquecido, que ouve todo mundo, mas não fala, que serve todo mundo, mas não escolhe ser servido, que faz por todos, mas não consegue se posicionar. Você também tem um problema egóico. Porque quando nós estamos falando deste ser no social, você também precisa se posicionar. Você também precisa falar, você também precisa ser ouvido. Então não ache que é bonito viver em função dos outros. Não ache que é equilibrado, que é maduro e que é saudável você não ocupar o seu lugar na sociedade. Isso também é adoecido.
E aí você vai ter que vasculhar que causas são essas. Porque é interesseiro do cacete que quer ir para o céu, porque tem medo do que os outros vão pensar, porque tem medo de aparecer sua parte suja, sua parte feia, então põe os olhos sempre no outro e está olhando sempre para o outro. Vai analisar o que tem por trás disso. Mas o que eu quero te mostrar é que existe um lugar de centralidade, este arquétipo do rei, do príncipe, da princesa, da rainha, que quando nós estamos vivendo esta experiência, desconectados da coletividade, nós vamos fazer uma interpretação do mundo equivocada. E aí, a emoção que deveria viver um fluxo saudável, ela é deturpada pelo ego adoecido. E nós vamos ter emoções adoecidas. Então, o que eu te dizia, a raiva é um movimento de destruição. Mas quando você está num lugar de centralidade, todo mundo que discorda de você, que não pensa como você, que não funciona como você, você vai querer destruir. A tristeza é um movimento de introspecção. Mas quando você está no lugar de centralidade, essa introspecção vai ser irrefletida, improdutiva, destrutiva. Não vai ser terapêutica. Não vai te conduzir para um lugar saudável. O medo, quando eu estou num lugar de centralidade, vai ser desgovernado. Então, seja pela via mais extrovertida ou pela via mais introvertida, o que eu quero te dizer é que um ego equilibrado é um ego que consegue encontrar o seu lugar de ser humano. E quando eu digo de ser humano, é de encontrar as falhas, as limitações, as imperfeições, mas também de um sujeito que está em relação, que não é nada sem um outro, que não precisa ser melhor e nem pior do que ninguém. O ser humano, neste lugar de humano, como ele falha, ele também pede desculpas, ele assume que erra. Ele não tem a fantasia de que todo mundo ame, porque como seres humanos, nós temos gosto para uma coisa e não temos gosto para outra. Alguns vão gostar, outras não vão gostar. Alguns vão achar, outros não vão achar. Ser humano, como coletivo, faz parte do todo. Como rei, tem que ser amado, tem que estar acima, tem que ser perfeito. Então, quando eu te falo de um ego equilibrado, de um ego que sabe o seu lugar no mundo, é de um sujeito humano, com todas as suas características. Não tem medo de chorar, como não tem medo de sentir raiva, não tem medo de assumir que está com medo, não tem problema de ser emocional, não tem problema de errar, não tem problema de às vezes também se impor e dizer desse jeito eu não aguento. O ego equilibrado não visa ser mais do que os outros, porque o seu valor não está em ser acima de ninguém. E também não precisa ficar se colocando abaixo de ninguém na fantasia de que daí é evoluído, de que daí é bom. O ego equilibrado, esse lugar no mundo, é o lugar do pé no chão, com os olhos para o céu. Não está nem no céu e nem com os olhos para o chão. É o pé no chão, é o lugar aonde eu estou, mas vislumbrando possibilidades, vislumbrando direções.
mas sem esquecer do lugar aonde está e que ocupa.